Boa tarde, meninos, tudo bem? Esse é o nosso encontro de número 8, o último dessa semana, tá? Tivemos o primeiro, hoje é o último, sexta-feira, graças a Deus, né? Então, vamos lá. Falando sobre a formação dos estados modernos, lembro que eu falei para vocês que a gente teve 4 principais estados modernos na Europa? Hoje a gente vai começar falando sobre a formação do estado moderno inglês, tá? A Inglaterra estava dividida em 4 reinos ainda no período feudalista e isso dificultava um pouco as coisas. Com a formação do Estado moderno, a gente tem aí o Guilherme, né, conquistando a região e criando a ideia de Estado inglês, tá, da Inglaterra. Só que aí a gente ainda tinha um sistema muito parecido com o feudalismo ainda, tá? Iniciado no século XII. Depois do Guilherme Conquistador, a gente tem a chegada do Ricardo Coração de Leão, que vocês já devem ter ouvido falar lá das Cruzadas, né? Com as lutas que ele trava com os ingleses, a gente vai ter um pequeno problema de enfraquecimento da autoridade monárquica, tá? Depois dele, a gente tem o Henrique II, que vai ser o sucessor, vai consolidar esse fortalecimento. Depois do... Eu troquei, na verdade, o Henrique II é depois do Guilherme. E depois do Ricardo Coração de Leão, que a gente vai ter o João Sem Terra, tá? Que ele vai ficar uma situação bem delicada quando ele vai ser obrigado a assinar uma carta magna que impede o rei de criar novos impostos ou alterar as leis sem aprovação do Grande Conselho, tá? Que vai ser aí formado pela burguesia e pela nobreza, por isso que a gente fala que ele está subordinado. Depois disso, a gente tem o Henrique III, que vai consolidar esse grupo, tá? Que limita as ações do rei, que vai ser a burguesia, tá? E a gente vai ter o nascimento do parlamento. O Estado moderno, na verdade, inglês, ele vai ser consolidado pelo Henrique VIII. Vai ser consolidado pelo Henrique VIII e pela Elizabeth I, a filha dele, tá? E vai estar diretamente ligado à reforma religiosa inglesa, que vai dar origem ao anglicanismo. Continuando, a gente tem aqui a formação do Estado moderno francês, que começa com o rei Filipe Augusto e vai ser consolidada de fato. O período do absolutismo mais forte vai ser durante o governo do Luís XIV, tá? Que vai ficar conhecido como Rei Sol, mas isso é assunto para outra aula. Vamos focar aqui agora. Então, vamos lá. Também começa na Idade Média, tá? Com Filipe II, que vai usar os conflitos contra os ingleses, principalmente pelo controle do norte da França. Vai conseguir formar um grande exército sustentado pelos impostos cobrados ao longo do território nacional. A formação desse imponente exército e a vitória contra os ingleses vai permitir a ampliação do seu poder político real, tá? Vai criar um articulado corpo de funcionários públicos que deveriam impor autoridade real em oposição dos senhores feudais. Então, essa formação de estados modernos é basicamente a consolidação do poder nas mãos do rei, a centralização, e não mais nos micronúcleos ali dos feudos, tá? Depois do Filipe II, a gente vai ter aí o Luís IX, que durante seu poder vai ampliar, tá, ainda mais esse seu poder com a criação de instituições jurídicas subordinadas às leis nacionais, e a economia comercial vai se fortalecer com a instituição de uma moeda única nacional, como está bem claro aqui, né? A moeda única e o Tribunal do Rei. Depois disso, a gente tem a chegada do Filipe IV Belo, tá? Que vai criar uma espécie de Assembleia dos Estados Gerais apenas para confirmar o seu poder. Ele vai conseguir impor taxas
sobre a propriedade da igreja, tá? Vai ser repreendido pelo Papa Bonifácio VIII, que ameaça ele de excomunhão. Só que aí eu preciso que vocês fiquem bem atentos, tá? Porque a gente pode ter uma confusãozinha com o Renascimento. Nesse caso aqui, ó, enquanto não há reforma protestante e depois a contra-reforma, que é, na verdade, uma reforma católica em busca de acabar com a reforma protestante, a igreja vai ter um poder imenso, inclusive sobre a figura real, tá ok? Espero que tenha ficado clara essa parte para vocês. E aqui a gente tem a formação das monarquias ibéricas, que é o mais complexo, tá? Então vamos lá. As cruzadas vão ser de fundamental importância para a expansão comercial europeia, como a gente já falou 2 semanas atrás, se não me engano, tá? Eles tentam reconquistar aí a região de Jerusalém, porque é a terra sagrada tanto para os cristãos como para os islâmicos ou muçulmanos, como vocês preferirem. Só que aí as cruzadas vão ser responsáveis pela consolidação de novas rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, como vocês viram no material em PDF da primeira quinzena, que está lá no final, no meio, as principais rotas comerciais, tá? E então a gente vai ter vários conflitos buscando, né, o controle dessas rotas. Nesse período aí, a gente vai ter vários pequenos reinos na região da Espanha e de Portugal, que são aqui Granada, Córdoba, Portugal, Leão, Castela, Navarra, Aragão, e os francos aqui, só que os francos é outra coisa, né? Então, Portugal, na verdade, vai ser essa estreita faixa de terra aqui, tá? Na extremidade, e o restante tudo aqui, ó, vai ser Espanha, tá? O que vai acontecer aqui? Os reinos cristãos de Leão, Castela e Aragão vão se unificar com o objetivo de anular a presença muçulmana na região, tá? Que são aqui os mouros, tá? Quando a gente fala de mouro, a gente está falando dos muçulmanos que habitam essa região aqui de Portugal e de Espanha. Por causa dessa mobilização, a gente vai ter o ensaio da formação do Estado espanhol, que se consolida ali em 1492, bem próximo das grandes navegações, da expansão territorial europeia além mar, que a gente vai estudar também um pouco mais pra frente, então não vou me alongar aqui, tá? Esse movimento vai ser chamado então de Reconquista, e durante esse movimento os reinos de Leão e Castela obtiveram o apoio do nobre francês Henrique Borgonha, que vai receber as terras do condado portucalense no final do século XI. Nessa troca, mais tarde, a gente vai ter a formação do Reino de Portugal. Então, por isso que a gente está chamando aqui de monarquias ibéricas, a consolidação dessas monarquias, e a gente chama de Península Ibérica por enquanto, porque não tem nada consolidado. Tá igual a Itália ali, que a gente falou de cidades-estados ainda, e pra gente é um pouco complicado de visualizar, porque a gente tem a ideia da nação italiana, né, unificada, e aqui a gente está falando de um processo anterior a isso, tá? O Reino de Portugal vai ser consolidado na Revolução de Avis, tá? E enquanto isso, os comerciantes vão se apoiar na ascensão política do chefe da ordem, Dom João, tá? Que vai ser ele... Não é o Dom João VI, tá? Que chega no século XIX no Brasil. A gente está falando de 4 séculos antes, tá? 4, 5 séculos antes. Então, vamos lá. E essa expulsão dos mouros nesse processo da Reconquista vai fazer essa unificação e a formação das monarquias ibéricas. Essa reconquista que a gente está falando, ela é retratada nas cavalhadas em Pirinópolis. Eu não me recordo exatamente o período, mas é durante a quaresma, se não me engano, na Semana Santa,
Quem tiver oportunidade um dia vá, tá? Que é bem interessante. Vocês vão gostar de vivenciar esse momento histórico. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me chamem no mural ou no grupo do WhatsApp. E bom descanso para vocês, tá? Bom fim de semana. Não se esqueçam de responder à atividade.